Abre comigo, por favor, Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3. Vamos ler aqui do verso 12 até o verso 15. Quem achou, dá um glória aí. Quem não achou, clama por misericórdia, corre e faz matrícula no carisma. Colossenses, capítulo de número 3, dos versos 12 ao verso 15. A palavra do Senhor nos diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de tenros afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, esta é a tua palavra, e nós agradecemos por nos permitir ir de encontro a ela nessa noite. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Esse texto de Paulo aos Colossenses, escrito entre o ano 61 e o ano 63, foi uma resposta de Paulo a Epáfras, seu discípulo. Epáfras havia sido discípulo de Paulo quando Paulo estava em Éfeso. Olha que coisa interessante. Lá em Éfeso, Paulo conheceu esse rapaz, discipulou esse rapaz caminhou com ele, e então Paulo enviou esse rapaz lá para Colossos. E ele começou a igreja, sabe aonde? Na casa de Filemon. Olha a importância do GC aí. Olha a importância dos grupos domésticos, das reuniões nas casas. A igreja que se tornou depois relevante e importante para a comunidade como um todo, começou na casa do Filemon. Mas primeiro porque Epáfras tinha caminhado com Paulo, tinha aprendido com Paulo e agora ele pôde ensinar. É uma primeira coisa que a gente precisa ter no nosso coração para essa noite. Você não pode querer ensinar antes de sentar para aprender. Tem muita gente querendo ensinar sem ter aprendido. E aí a gente acaba vendo um ensino todo deturpado, um ensino todo distorcido, um ensino que acaba causando mais mal do que bem, fazendo mais coisas ruins do que boas. Respeitar o tempo certo de cada coisa é fundamental. Tem o tempo de ser discípulo, tem o tempo de ser pastor, tem o tempo de ser missionário, tem o tempo de ser tantas outras coisas. Tenha paciência consigo mesmo e com o chamado que Deus tem para a sua vida. Se disponha a aprender no Senhor e a crescer no Senhor, para que você possa ser usado pelo Senhor com graça, com poder e com autoridade. Quem não aprendeu não tem autoridade para ensinar. Mas aí o que estava acontecendo? A igreja estava caminhando bem, a igreja estava se desenvolvendo, mas surgiram alguns problemas. Irmãos, o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não ache que ser crente te livra do mal desse mundo, pelo contrário. O que Jesus disse foi que nos livraria no mundo e não do mundo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo, em mim, vocês também vão vencer. Então, passar por dificuldade, passar por problema, passar por luta, não diz respeito a se você tem ou não tem fé. Isso é um outro fruto de um ensino distorcido, que até os dias de hoje causa mais mal do que bem. O cara, por não ter um carro do ano, o cara, por ter um problema na saúde, é um problema de fé. Que ensino é esse, irmãos? Esse tipo de coisa estava acontecendo lá na igreja de Colossos. Aí Epáfras escreve uma carta pedindo socorro do seu mentor, e Paulo vai responder. Agora, as circunstâncias na qual Paulo estava para responder essa carta é que é interessante e precisa nos ensinar muito nesse tempo. Essa carta aos Colossenses é uma das cartas chamadas de cartas do confinamento. Porque o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava preso lá em Roma. Enquanto ele estava confinado. Enquanto ele não podia sair para conviver com as pessoas,
para pregar, para fazer nada. Ele tinha que ficar preso num lugar. Isso lembra alguma coisa para a gente? Só que olha que legal. Enquanto Paulo estava no confinamento, ele produziu quase que 50% do Novo Testamento. Porque Paulo escreveu, na verdade, quase 70% do Novo Testamento. Destes 70%, 50%, ele estava preso. Ele estava confinado. Então, o tempo de confinamento gerou algo que é bênção para a minha vida e para a sua vida até os dias de hoje. Qual que é a pergunta que tem que vir ao nosso coração? Esse tempo de confinamento que a gente está passando, está gerando o que de positivo? Ou está gerando só medo? Ou está gerando só rancor? Ou está gerando só tristeza? Ou está gerando só desespero? Se é isso que está acontecendo, alguma coisa está mais errada do que esse tempo que a gente está vivendo. Eu e você, que temos em nós aquilo que é maior do que o que está no mundo, nós não podemos nos amoldar ao mundo. A gente precisa se amoldar ao propósito de Deus. E o propósito de Deus não é que eu e você fiquemos trancados em casa, escondidos, com medo. Porque a gente não se importa mais com esse tempo, nem com essa vida. A gente se importa com a vida que está por vir. Porque a vida que está por vir precisa ser para mim e para você mais importante do que essa vida que a gente está vivendo. Senão, essa vida vai ficar tão gostosa de ser vivida que ninguém vai querer a volta de Jesus. É o que está acontecendo nos dias de hoje. É inclusive o que estava acontecendo lá, na igreja de Colossos. O falso ensino havia introduzido na vida da igreja um discurso, uma ideia de que Jesus Cristo não era 100% Deus, e de que Jesus Cristo também não era 100% homem. Logo, ele não tinha capacidade para suprir a necessidade dos colossenses. Nem como homem, a fim de entender as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as nossas lutas, e nem como Deus, para nos perdoar e nos transpor ao abismo do pecado. Para eles, em função desse ensino ruim, esse ensino mau que estava dentro da igreja, Jesus era mais um demiurgo, mais um semideus dos milhões que existiam na cultura panteísta, greco-romana. Jesus era mais um apenas que ficava fazendo o traslado no abismo que separava os homens de Deus, mas não tinha força para transpor as pessoas. Era isso que estava sendo introduzido dentro daquela igreja. E isso estava fazendo com que aquelas pessoas começassem a se apegar e a depender e a confiar em tantas outras coisas que não na pessoa de Jesus. Eu acho que isso a gente nunca viu. Gente que confia em outras coisas a não ser em Jesus. Pode ter por aí alguém que confia mais na conta que tem no banco, ou no sobrenome que recebeu do pai, ou gente que confia mais em carros, em cavalos, em espadas, ou em tantas outras coisas. Se a nossa confiança e, consequentemente, a nossa dependência não estiver na pessoa de Jesus, essa confiança ela é falha. Essa dependência vai te desapontar. E essa fé não é fé para salvação. Só existe um tipo de fé que salva. E dizer isso significa dizer que existem outros tipos de fé. Existem. Tem gente que tem fé numa estatueta. Tem gente que tem fé num pedacinho de papel. Tem gente que tem fé em tantas outras coisas. Se a gente for cruzar o oceano e for ali na Índia, lá na Índia tem milhões de deuses. Se está uma vaca passando assim no meio do povo, você tem que sair do lugar para a vaca passar, porque a vaca é um deus. Um rato entrou dentro da sua casa. Não pisa, é Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tudo isso é fé, mas não é fé para salvação. E o que estava sendo colocado em xeque na igreja de Colossos era exatamente a doutrina da salvação. Porque a doutrina da salvação estava sendo questionada por uma ideia de fé que não era em Jesus Cristo. Logo, não era a sã doutrina ou a doutrina saudável que o apóstolo Paulo usou para fundamentar o coração de Epáfras e então plantar a igreja lá em Colossos. Começou a haver uma contaminação no seio da igreja, uma contaminação no coração da igreja.
Irmãos, por que isso? E por que é importante a gente entender isso? Porque uma mentira descarada, ela é uma mentira. Todo mundo percebe. Se eu falar que a blusa da... achei que você tinha esquecido. Falar que a blusa da Evelyn é amarela a blusa dela? Não é, está na cara que não é, é rosa. Mas se eu falar que aquela blusa ali, ela é rosa, mas não é rosa, porque ela tem um quezinho de marrom, e que se você olhar contra a trama, vai gerar o quê? Dúvida. Quando o mundo fala contra a doutrina de Cristo, vou dar ouvido para o mundo? Mas quando é a igreja, e dentro da igreja, sendo ensinado em algo que é contrário à palavra de Deus, isso é perigosíssimo, porque começa a gerar dúvida. Foi falado no altar, foi ensinado na escola bíblica, foi falado no GC. Aí, irmãos, isso se torna uma bomba pronta para explodir a igreja de dentro para fora. Por isso, nem eu e nem você tem que se apegar a homem algum, a não ser Jesus Cristo. O pastor pode ser uma bênção, pode ser até o mais bonito. Mas ele não é Jesus. E ele não pode fazer por você o que só Jesus pode fazer. Ele pode ler, ele pode estudar, ele pode interpretar, pode jejuar, pode fazer um tanto de coisa. Mas ele continua sendo um homem, e um homem imperfeito, num tempo imperfeito, vivendo e aguardando o que é perfeito voltar. Então a nossa dependência, a nossa confiança tem que estar em Deus. Irmãos, uma igreja que não lê a palavra, uma igreja que não se envolve com a palavra, uma igreja que não se relaciona com a palavra, está fadada a ser engodada pelo diabo. Você acha que diabo, Satanás, Lúcifer, pode dar o nome que você quiser, você acha que ele quer tirar você da igreja? É claro que não. Ele quer tirar a igreja de dentro de você. É diferente. Nada melhor para ele do que ter você vindo aos cultos toda semana, levantando a mão e adorando, mas sem entendimento, sem arrependimento, consequentemente, sem avivamento. Porque não dá para ter avivamento sem que antes tenha arrependimento. E não dá para ter arrependimento sem ter entendimento. É isso que o diabo mais quer. Que eu e você fiquemos 5, 10, 15, 20 anos vivendo a vida de igreja, sem deixar a igreja entrar no nosso coração, sem deixar os princípios e valores da fé cristã dominar a nossa vida, governar a nossa vida, ser basileia sobre nós. A palavra governo de Deus é a palavra basileia. A palavra reino de Deus, reino é basileia, significa governo, domínio. Como um rei tinha domínio sobre um súdito, a palavra tem que ter domínio sobre nós. O Senhor da palavra tem que governar sobre nós, para que a gente possa, assim, preservar a nossa identidade de igreja. Era isso que estava sendo colocado em xeque na igreja de Colossos. A identidade daquela igreja como uma igreja cristã, como uma igreja fundamentada na palavra, como uma igreja que buscava e adorava e ansiava a volta de Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo, ele vem escrevendo a Epáfras, respondendo a essa forma antiga de gnosticismo que estava propondo lá que Jesus não era suficiente. Talvez você já tenha ouvido assim, é Jesus que salva. Mas para Jesus salvar, sobe essa escada aqui primeiro de joelho. Para Jesus responder, faça essa oferta aqui primeiro. Para que isso aconteça, faz aquilo primeiro. Não existe isso. Na nova aliança, não. Jesus foi voluntariamente, em obediência ao Pai, sem reclamar, se entregar naquela cruz, para que o sangue vertido por Ele pudesse nos lavar do nosso pecado, a dívida que era sobre mim, sobre você, fosse entregue a Ele e Ele rasgar, para que eu e você não ficássemos devendo mais nada. Por que eu vou trocar com Deus? Ou Senhor, eu vou te oferecer um pouquinho da minha santidade, até aqui. Aí você me abençoa nisso. Se o Senhor me abençoar, aí
eu vou te servir mais um pouco, eu te dou um pouco mais de santidade. Se o Senhor me abençoar, aí eu vou ser um pouco mais devoto. Não. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu amor por mim e por você, em que Cristo Jesus morreu na cruz quando ainda éramos pecadores. O pecador, ele está separado de Deus, afastado, não tem comunhão, não tem ligação. Tudo que faz é ofensivo, tudo que faz é contrário. Não tínhamos nada para oferecer, nada que agradasse. E mesmo assim, Deus já aprovou o amor por mim e por você. O que mais eu acho ou penso que posso eu fazer a fim de agradar a Deus? Eu tenho que me render, irmão. O que eu posso fazer para agradar a Deus, sabe o que é? Me render a Ele, me entregar a Ele, deixar Ele me governar. Ser como um súdito de um rei, que o rei fala vai, você vai, o rei fala vem, você vem. Você já parou para pensar sobre isso? O Deus criador de todas as coisas, que dá nome para as estrelas, que criou o céu e a terra, que tem domínio sobre o vento, sobre o mar, sobre tudo. Se ele vira e fala assim, vento para, o vento para. Se ele fala estrela vai, aí ele vira para mim, para você e fala faz isso, e a gente não faz. A gente precisa urgentemente se voltar para Deus em arrependimento. O arrependimento que a gente tem que ter, irmãos, não é só se arrepender de coisas ruins que a gente fez. Isso aí é óbvio, todo mundo sabe. Mas a gente também precisa nutrir o entendimento de que a gente também precisa se arrepender até das coisas boas que a gente faz, mas com a motivação errada. Porque isso não faz de nós nada mais, nada menos do que religiosos. Pessoas que estão trocando, barganhando. E aí, se estamos nos apegando a tantas outras coisas, que não somente Jesus e o seu sacrifício vicário por mim e por você, se estamos nos apegando às outras coisas, é porque talvez de fato nós ainda estejamos com a mente como a mente estava dos colossenses, achando que Jesus não é suficiente, achando que Jesus não basta. E nessa noite, eu gostaria de compartilhar com você, tendo feito aqui esse panorama da carta aos Colossenses, gostaria de compartilhar com você do verso 12 até o verso 15, algumas virtudes que nos ajudam a preservar a nossa santidade, a nossa identidade. Você muda para mim, Gui? Identidade. Acabam nos ajudando na santidade também, mas são virtudes que nos ajudam a preservar a nossa identidade. Identidade de povo de Deus, identidade de igreja de Deus, identidade de filho de Deus, identidade de família de Deus. Algumas virtudes, após o apóstolo Paulo responder a Epáfras e mostrar para eles como se defender dessa doutrina má que estava sendo proposta dentro de Colossos, Paulo vai concluir falando acerca de algumas virtudes que o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, aquele que confia, que depende, que espera de Jesus e em Jesus, deve nutrir na sua vida, para ter a sua identidade como cristão guardada, preservada. Lá no início da carta de Paulo, do capítulo 3, Paulo vai falar para eles que eles precisam buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, rejeitar a obra da carne. Tudo isso é muito importante. E após terem feito todas essas coisas, tem algumas virtudes, algumas qualidades que precisam estar à frente de nós, que precisam servir como testemunho da nossa vida. E aí Paulo vai usar uma metáfora sobre roupas. Ele vai falar, despi e revesti. Tira a roupa e põe a roupa. Nesse capítulo 3 de Colossenses, eu gostaria que você lesse depois, ou então acessasse lá nosso canal no YouTube, tem lá Cristo em nós, essa exposição de Colossenses. Você vai entender com mais detalhes. Essa metáfora que Paulo fala sobre a roupa, ele está falando exatamente porque se nós já fomos lavados, se nós já fomos remidos, a gente precisa tirar a roupa do velho homem, que com seus pecados, com seu jeito mau de agir, de pensar. E a gente precisa se vestir com a roupa do novo homem, que se refaz para a glória de Deus.
E essa metáfora ela é interessante e importante, porque, você vai concordar comigo, por mais bonitinha que seja a roupa, se você usar a roupa muito tempo, chega uma hora que a roupa começa a cheirar mal. A roupa só cheira mal porque o que está dentro da roupa também está cheirando mal. Só que aí você pode, tira a roupa, toma um banho, fica o quê? Limpinho, passa um perfume e comete o erro de pegar aquela roupa suja e vestir por cima. O que vai acontecer? Vai continuar mal cheiroso, mesmo tendo sido lavado. Agora olha o perigo disso, irmãos. Quem aqui usa perfume? Levanta a mão aí. Quem não usa, deixa eu prestar atenção aqui. Quando você compra um perfume novo, lembra aí, e passa o perfume novo. Psst, tem uns que tomam banho de perfume. Quando você passa o perfume novo, você fica o dia inteiro sentindo o cheiro do perfume, sim ou não? Só que aí vai passando um dia, 2, 3, uma semana, você pode jogar o perfume na cabeça, você não sente mais o cheiro, não é verdade? Isso é um sistema de proteção que o corpo tem. A turma da neurociência estuda isso e fala que é um mecanismo de defesa, para você não se entorpecer com o próprio cheiro. Aí você não sente mais esse cheiro, mas todo mundo que está ao seu redor ainda sente. Não adianta nada ter sido lavado e vestir a roupa suja. Talvez por conta dessa prática errada, por conta dessa má postura, dessa má disciplina, por conta desse mau hábito, você está achando que está limpo, mas ainda está fedendo. O problema é que a gente mesmo não sente, mas quem está ao redor sente. Quer ver? Vamos fazer um exercício? Faz assim com o dedinho. Coloca o dedinho assim debaixo do seu nariz. Bem debaixo do nariz. Do nariz. Na boca não, Júlio. No nariz. Isso. Aqui, bem debaixo do nariz. Agora olha para a ponta do seu dedo aí. Olha aí para a ponta do dedo. Você está vendo a ponta do dedo, Diogo? Não está. Agora olha para o lado. Não tira não, olha para o lado. Você está vendo o dedo de todo mundo? Claro. É a mesma coisa. A gente não sente, mas todo mundo ao redor sente. Então não adianta apenas tomar um banho. Você tem que se dispor ao novo. Deixar o que é velho para trás e assumir o que é novo para a sua vida. Mesmo que isso custe renúncias. Abrir mão. Joga fora. Eu gosto tanto daquele casaco. Joga fora. É ele que te rotula como velho homem? Ai, mas esse sapato. É ele que te define como uma mulher que não vivia de acordo com o propósito de Deus? É claro que eu estou usando um exemplo de sapato e roupa, mas não é só isso, viu, gente? São atitudes, são escolhas. Paulo está fazendo essa metáfora. Paulo está trabalhando esse entendimento no coração das pessoas para então chegar a apresentar quais são as virtudes que vão preservar a nossa identidade. Sabe por quê também? A roupa, né, dentro dessa metáfora que Paulo está usando, a roupa pode definir um pouco de você. Quer ver um exemplo? Se eu tivesse aqui com a roupa toda branquinha, sapatinho branco, calça branca, camisa branca, um estetoscópio pendurado no pescoço, quem que eu era? O médico. Se eu tivesse com uma roupa aqui, azul ou preta, eu não sei que cor que é, com distintivo, cap na cabeça, o cinturão, o que eu era? Polícia. A sua maneira de agir, a sua maneira de reagir, a sua maneira de se apresentar, declara quem é você. Por isso Paulo está falando, despindo e revestindo. Vamos lá? Olha aqui no verso de número 11, verso número 10. Vamos lá. Colossenses 3, verso 10. Nós vamos chegar aqui nas virtudes. Verso 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que Paulo está te dizendo aqui? Falando aos Colossenses, né? E falando a nós essa noite. Para que você possa se revestir de nova criatura, você tem que revestir aqui primeiro, ó. Seu conhecimento.
Se não for assim, qualquer mentira que for contada, você vai acreditar. E aí você pode achar que está de roupa limpa, mas não está. Você pode achar que está testemunhando bem, mas não está. Ah, mas eu estou fazendo caridade. Ah, mas eu estou indo na igreja. Ah, mas eu até canto no louvor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes, irmãos, a gente pode estar vivendo uma mentira aí, de anos, enganando todo mundo. Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, escreveu dizendo assim: você pode enganar alguém por um tempo, você pode enganar muitas pessoas por muito tempo, mas chega uma hora que você não consegue enganar todo mundo mais. Seja como for, essa vida que é vivida de forma não sincera, pode enganar as pessoas que estão aqui olhando, mas tem duas pessoas que jamais serão enganadas. Quem são? Deus e você mesmo. Você sabe que não é verdade. Você sabe que a sua adoração não é verdadeira. Você sabe que a sua comunhão não é genuína. Você sabe que o seu ato de ofertar não é sincero, despretensioso ou desinteressado. Você sabe. E aí não adianta nada, meu irmão. No final das contas, o que vai pesar é o que você sabe e o que Deus sabe. A hora que você chegar lá e... Seu nome, por favor? Samuel. Dá uma olhada aqui, Samuel. Você sabe, não sabe? Sei. Então, também sei. Como é que discute? É só um exemplo, viu, Samuel? Samuel é uma benção. Estão entendendo, pessoal? Amém? Vocês estão tão quietinhos. Nem está parecendo que a gente é uma igreja avivada. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou. O que importa conhecermos é quem nos criou, para que nos tornemos a imagem de quem nos criou. É para que possamos reproduzir as atitudes, os comportamentos, as práticas daquele que nos criou. Por isso é tão importante combater o falso ensino, rejeitar as mentiras. A gente precisa lutar contra isso, irmãos, todos os dias, porque o mundo nos seduz ou tenta nos seduzir todos os dias, com sugestões, com induções, com propostas, todos os dias. Para preservar a nossa identidade, a gente precisa ser por fora o que também é por dentro. Senão não vai valer de nada. Eu posso achar uma bênção, você pode me achar uma bênção, mas no final das contas não valeu de nada. Arrependa, muda, sede transformado pelo Espírito que habita em vós. Aí aqui, verso 11, ele vai falar que no qual, Colossenses 3, verso 11, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses? Para com essa bobagem de achar que Jesus não é suficiente, porque essa bobagem de achar que Jesus não é suficiente está fazendo você se apegarem a homens. E está fazendo você elencar quem é melhor, quem é pior, quem é de Deus, quem não é. Quem pode, quem não pode, quem tem a oração forte e poderosa e quem não tem. E aí, isso está criando separação. Mas quando a gente se reveste de Cristo, se reveste de nova criatura, não só por fora, mas porque é por dentro, não importa mais se é grego, se é judeu, se é circuncidado, se não é circuncidado, se é bárbaro, se é cita, se é escravo, não importa mais. Passamos a ser um só povo, de um só Deus, com um só Espírito. Aí preserva a unidade, preserva também a nossa identidade. Amém? Feita essa introdução, a gente chega aqui no verso de número 12. Então, a partir do verso 12, nós vamos ver algumas virtudes que vão nos ajudar a preservar a nossa identidade como igreja do Senhor, como filhos de Deus, como povo de Deus, como aquele que se despiu do velho homem e agora se revestiu de novo homem, para a glória de Deus. Amém?
Primeira coisa que Paulo propõe aqui no verso 12 é revesti-vos. E esse revestir, como eu estou comentando aqui com vocês, é o ato de colocar sobre si, de assumir a identidade. Assume a identidade de cristão. Assume a identidade de homem de Deus. Assume a identidade de mulher de Deus. Assume a identidade de igreja de Deus. Assume a identidade de povo de Deus. Assume a identidade de família de Deus. Assume a identidade de nova criatura. É assumir. E a maneira de assumir essa identidade, de vos revestir, é como eleitos de Deus. Como aqueles que são salvos. Como aqueles que têm consciência da salvação. E que porque têm consciência na salvação, caminham sabedores da salvação e não mais são seduzidos pela proposta do mundo, porque têm em Deus algo que o mundo não pode dar. Se eu tenho certeza da salvação, eu não me apego à bobagem mais. Se eu tenho certeza da salvação, eu não me entrego à concupiscência da carne mais. Se eu tenho certeza da salvação, eu vivo de forma santa e digna diante de Deus. Revesti-vos, pois, como salvos, eleitos de Deus, separados por Deus. Como fazer isso? Santos, que significa separado. Santo na Bíblia é isso. Santo não é aquele que tem duas asinhas e aquele negócio brilhante na cabeça. Você está vendo em alguém aqui? Santo é aquele que vive uma vida consagrada a Deus, separada para Deus. A maneira de você testemunhar dessa convicção de salvação e, consequentemente, demonstrar que você foi revestido de nova criatura, é você se esforçar para viver separado para Deus. Quando alguém te ligar e te propor, olha, tem um corre aí para a gente fazer, tem uma treta. Ô irmão, deixa eu te falar. Já profetiza na vida do cara, ô irmão, deixa eu te falar. Isso não vai agradar o meu Jesus. Não, mas você vai ganhar uma grana. Não estou falando de fazer coisa ilícita, não. Mas pode ser coisa imoral. Que é lícito, mas não convém. É lícito, mas não edifica. Aqui, se o telefone tocar e for para mim, você faz o seguinte, fala que eu não estou não, tá? Meu irmão, atende ao seu telefone então. Ou então deixa eu tocar. Porque se tocar, e eu falar isso, eu vou estar mentindo. E isso aí não agrada meu Jesus. Porque eu sou crente, sou povo de Deus, sou nova criatura. Então, eu vou mandar você embora do trabalho. Falar, olha, sinto muito, mas eu confio em Deus. E não é nesse salário que você me paga, não. Eu sei que não é fácil. Principalmente quem tem filho para criar. Só que eu sei do que eu estou falando. É melhor você agradar a Deus do que agradar os homens. Não adianta nada ser aplaudido pelos homens e ser rejeitado por Deus. Então a maneira de você se revestir é vivendo essa vida de consagração. Amém? Como? Amados. Ô gente, como isso é importante. Sabendo do amor que Deus tem por você. E quando você sabe do amor que Deus tem por você, sabe o que acontece? Você não se entrega mais às migalhas de amor desse mundo. Você não vai em qualquer conversa mole que você acha que é amor. Existe um único e verdadeiro amor, eterno e supremo, é o amor de Deus para comigo e contigo. Qualquer outra coisa pode ser um esforço de amor, mas nunca vai se comparar ao amor de Deus. E quem sabe da salvação, e quem sabe desse amor, vive como alguém que é amado. Não vive dependendo de um elogio, de um carinho, de um afago. Para! Deus já fez por mim e por você tudo o que eu e você precisamos saber para nos sentirmos amados. Se apegue a Deus. Porque aí, irmãos, a nossa vida fica mais leve. Viver dependendo de um carinho atrás da orelha é se colocar no lugar de um cachorrinho. Lembra daquela mulher? Oh Jesus, me ajuda aqui, minha filha. Aí Jesus vira para ela e fala assim, uai, é lícito eu tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos? Jesus não estava sendo grosseiro, não.
Naquele contexto, quem não era de Israel, quem não era judeu, era considerado bárbaro. E o nome dado aos bárbaros naquele contexto era cão. Jesus foi a gentil. É justo dar o pão para o cachorrinho? Você sabe o que essa mulher respondeu? Olha, até o cachorrinho come a migalha que cai da mesa dos filhos. Jesus, uau, que fé. Tem 2 relatos de fé na Bíblia que impressionam Jesus. É o dessa mulher que não era povo de Deus, que está lá registrado, que é para exatamente mostrar que o que nos faz povo de Deus é a fé, não é a placa da igreja. E essa fé, é uma declaração de amor. É impossível agradar a Deus se não for por fé. Então a maneira de viver esse amor é viver a fé. Amém? É assim que a gente declara ser revestido, santo, amado, de tenros afetos de misericórdia. Esse trecho ele é complicado de explicar, porque a palavra grega que traduz essa expressão, ela poderia ser traduzida como tripas. Olha que engraçado. É porque no conceito judaico de emoção, o centro das emoções do homem está aqui, ó, no intestino. Quando vem uma situação difícil, aonde que dói, aonde que gela, aonde que aperta, é aqui, ó, não é? Até hoje. Então, essa palavra tenros afetos e misericórdia fala sobre sentir profundamente. E o que Paulo está escrevendo aqui aos Colossenses acerca de como preservar essa unidade, a nossa identidade como povo dele, é nutrindo esse tenro afeto de misericórdia. É sentindo também no corpo esse amor. É sentindo também na pele essa vontade de estar com o Senhor. Essa alegria por ser nova criatura. Antes eu mentia, agora eu não minto mais, aleluia. Eu roubava, agora eu não roubo mais. Venci mais hoje. Senhor, acordei, obrigado pela misericórdia. Oh, hoje é dia de culto. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Começa a ficar gostoso cultuar. Aí fica o alerta. Já tem que ir no culto hoje. Tem um trem errado. Ainda ele vai falar sobre o revestir de bondade. Bondade, irmãos. Bondade é o ato de praticar o bem. Benignidade é o desejo de fazer o bem. Bondade é o ato de praticar o bem. E aqui, Paulo está colocando, ou corroborando com o discurso de Tiago sobre fé. Bondade é o ato de fazer o bem. Não pode ter um novo homem, uma nova criatura, que não se dispõe ao bem, que vê alguém necessitado e simplesmente passa por cima, que rejeita a dor do outro, que não se importa com a necessidade alheia, que não se move em unidade, não está declarando esse revestimento de nova criatura. Estão aqui comigo? E além disso, ele vai falar aqui de humildade e de mansidão. Humildade e mansidão como declaração da nossa nova vida. Lembra que Jesus, lá em Mateus 11, está convidando as pessoas a encontrarem descanso para a alma, não somente alívio, mas descanso para a alma, que é um nível mais profundo de relacionamento com Ele. E Ele vai falar, além de vir a mim, una-se a mim e aprenda de mim o quê? Que sou manso e humilde. É incompatível com a sua nova natureza cristã a arrogância, o orgulho, a soberba. O orgulho, a soberba, a arrogância só declara uma coisa: que na verdade você não nasceu de novo. Porque se o nosso Senhor, o nosso modelo, o nosso padrão, o nosso ideal, a nossa fonte, a nossa busca é manso e humilde, nós que somos súditos, que somos servos, que somos escravos, que somos filhos, não podemos ser diferentes. A gente precisa se esforçar, irmãos. O mundo valoriza, incentiva e fomenta o orgulho e a soberba. A gente tem que lutar contra isso para poder preservar a nossa identidade de igreja, nossa identidade de crente. Quem está aqui comigo? Amém?
receber um elogio não é soberba. Soberba é, que isso, irmão? A glória é para Deus. Quando na verdade você está, ó, isso aí, foi eu que fiz. Não. Fazer todas as coisas para a glória de Deus. Verdadeiramente, se você foi usado como instrumento de Deus, seja grato a Deus pelo privilégio de ter podido participar numa obra que Ele nem precisava que a gente participasse. Amém? Manso e humilde. E por fim ele vai falar um negócio tão básico, né? Longanimidade. Palavra grega macrotomia. Poderia também ser traduzida por pavio comprido. Você já viu algum crente falar assim? Eu sou bom, mas não pisa no meu pé. Eu não me calo. Não levo prejuízo para casa. Não aceito desaforo. Tudo bem. Só depois que converter, aí você muda isso. O crente sofre o prejuízo, irmãos. Não porque gosta de ser ferido, machucado, maltratado, masoquista, não. Mas por amor ao outro. Para ganhar o outro. Para viver um propósito maior. Que vai para muito além dessa vida que a gente vive. Você sabe o que isso faz em nós? Outra coisa. Faz a vida ficar leve. Alcides está me devendo 5 contos, não me paga. R$5. Não, deixa eu encontrar com ele. Aí o cara não dorme mais, por causa de R$5. Aí fica remoendo. Aí o Alcides começa a fazer o quê? Dá a volta na rua para não me ver, para não ter que me pagar. Gente, isso é coisa desse mundo caído. Esse apego, não é R$5 não, é R$5.000, é R$50.000, é R$5 milhões, é miséria, perto da eternidade. Não vale nada perto da sua salvação, perto da salvação do irmão. Identidade de cristão se apega a coisas do céu, irmãos. A gente se apega às coisas do alto, às coisas eternas. Não atentando nós às coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais. Mas as que não se veem são eternas. Amém? Segundo ponto que Paulo coloca aqui acerca de como preservar essa nossa identidade, falando aos Colossenses e a nós essa noite. Verso 13. Suportai-vos. Suportai-vos. Não suporta aquele irmão. Eu sou crente, eu tenho que suportar o Davi agora. Irmão, suportar aqui é de dar suporte, é de apoiar, é de ser ajuda na vida uns dos outros. É isso que nos gera identificação de povo de Deus. A gente se ama, a gente se importa, a gente se ajuda. A própria Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo na sua vida tem casa em todos os lugares, tem família em todos os lugares. Você pode não conhecer a pessoa, chegou lá, parece que é irmão, porque é o mesmo Espírito, é o mesmo Pai, é a mesma família. É dar suporte um ao outro, cuidando um do outro. Hoje eu não estou legal, aí vocês oram por mim. Amanhã você não está legal, aí eu oro por você. Hoje eu colhi pouco, você colheu mais, você divide o que você colheu comigo. Amanhã você colheu pouco, mas eu colhi mais, aí eu divido com você. Não é isso que está escrito? 2 Coríntios, capítulo 8. Dá suporte. Tem gente que parece que em vez de ser suporte virou peso na vida do outro. Essa camisa azul royal, não sei, não é de Deus não. Aí agora a gente começa a apontar o dedo. Ao invés de esticar a mão para ajudar, aponta o dedo. O irmão está em dificuldade, ao invés de ir lá e ser suporte para o irmão sair da dificuldade, sair da luta, sair da situação difícil, a gente bota mais peso na vida do cara. Isso não nos define como povo de Deus. O que nos define como povo de Deus é preservar essa virtude de sermos cooperadores na vida uns dos outros. Amém? Ainda no verso 13, Paulo traz a penúltima virtude a ser buscada e mantida nas nossas vidas, que vai nos ajudar a preservar essa identidade. Perdoai-vos. Perdoai-vos. Isso é tão importante porque só nesse verso
Paulo repete isso 2 vezes. Ele diz assim, perdoai-vos, verso 13, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim, olha o que Paulo está dizendo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoai-vos. Se tem um dos assuntos mais importantes em todo o Novo Testamento, é a questão do perdão. Sabe por quê? Quando Jesus está ensinando o modelo de oração, como é que a gente deve orar, como é que a gente deve buscar a Deus, como é que a gente deve se relacionar com Deus, a primeira coisa que Jesus fala é que o Pai é nosso. Mateus capítulo 6. Primeira coisa que Jesus fala é que o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, nós já estamos numa categoria de filhos. Não, eu sou filho, você não é filha. Não. O Pai é nosso. Então você é minha irmã, eu sou seu irmão. Então por aí já precisa acabar as diferenças. Já precisa acabar a separação. Já precisa acabar a falta de unidade. Já precisa acabar um monte de coisa. E aí você vai orando a oração do Pai Nosso. Chega lá no versículo 12, sabe o que a Bíblia fala? Você orando. Senhor, perdoa as minhas ofensas, como eu também estou perdoando quem me ofende. Ou seja, olha o que eu estou pedindo para Deus. Faz comigo do mesmo jeito que eu estou fazendo com quem me ofende, com quem pisa no meu pé, com quem me calunia, com quem fica me devendo, com quem... Quem está entendendo? É isso que você está pedindo para Deus. E aí, ele volta no versículo 14, lá de Mateus 6, e repete: assim como você perdoar quem tem te ofendido, assim também o Senhor fará com você. E agora Paulo vem aqui, falando aos Colossenses, por causa dessa falsa doutrina que ensinava que Jesus não era suficiente, que a gente tinha que se apegar a outras coisas, confiar em outras coisas, depender de outras coisas. Paulo volta e fala, para que você possa preservar a sua identidade de filho de Deus, de salvo por Deus, de amado por Deus, de separado por Deus, pratica o perdão. Coloca o perdão como prática da sua vida. Não é sentimento, é decisão, é escolha. Eu vivo a prática do perdão, não importa qual seja a ofensa. Não existe nenhuma ofensa maior do que o próprio Deus sair do seu lugar de glória, se revestir de servo, tomar sobre si a minha e a sua culpa e ser considerado maldito. A maior ofensa que alguém poderia sofrer, o nosso Jesus sofreu por nós. Logo, não deve haver mais nada nesse mundo que nos constranja, que nos ofenda, que nos oprima. Por isso, não deve também haver nada mais nesse mundo que nos impeça de perdoar. Amém? E então, para a gente concluir, não por acaso, a gente começou essa noite dessa forma, nós vamos terminar essa noite dessa mesma forma. Versículo de número 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados num só corpo, e sedes agradecidos. A gratidão, irmãos, a gratidão revela a nossa nova natureza. Enquanto não somos renovados na nossa nova natureza, nós somos egoístas, egocêntricos, insaciáveis. Mas depois que nos revestimos como novo homem, como nova criatura, e que então conseguimos preservar nossa identidade como povo de Deus, a gente substitui esse sentimento de egoísmo por um sentimento de abnegação, por um sentimento de altruísmo, por um sentimento de gratidão. E a gente passa, por reconhecer o quão grande é o nosso Deus, por reconhecer a bondade do nosso Deus, a soberania do nosso Deus, a magnificência do nosso Deus, a gente passa a ser agradecido por todas as coisas. Todas. A palavra agradecido, a palavra grato significa contente, satisfeito. Lembra o salmista escrevendo o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A tradução no hebraico mais bonita talvez, mais adequada à realidade é: se o Senhor é o meu pastor,
eu não tenho falta de nada. Porque Ele é o meu pastor. Eu sou contente nele, sou satisfeito nele, sou feliz nele. Consequentemente, sou grato a Ele por fazer parte dessa família, por fazer parte dessa vida. Gratidão é uma declaração de confiança, é uma declaração de dependência em Deus. Só é grato a Deus quem reconhece ou quem reconheceu o agir de Deus. Então são essas 4 virtudes que o Senhor me propôs a compartilhar com você essa noite, a fim de nos ajudar, me ajudar e espero também te ajudar a preservar a nossa identidade como povo de Deus, a voltarmos a depender única e exclusivamente de Jesus, a não nos permitirmos sermos distraídos ou levados por uma doutrina diferente daquela que aponta Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Espero que o Senhor possa falar... Mate, pode vir. Espero que o Senhor possa abençoar você e que você possa buscar na sua vida as virtudes da palavra, para que então você possa também se revestir como povo de Deus, eleito de Deus, amado de Deus, separado por Deus, para a glória de Deus. Amém? Por favor, fica de pé no seu lugar. Enquanto os meninos vão se preparando aqui, eu preciso orar por você. Por favor, coloca a mão no seu coraçãozinho. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida da tua igreja. Quero pedir ao Senhor, meu Deus, que a semente da tua palavra lançada a nós essa noite possa encontrar lugar no nosso coração. Não permita, Pai, com que o medo, com que a dúvida ou com que qualquer circunstância alheia à tua vontade venha roubar de nós a preciosidade da tua palavra. Que o nosso coração esteja pronto para acolher esta semente, dar lugar a ela e que ela possa crescer e se desenvolver em nós, gerando transformação nas nossas vidas, mudança de mente, mudança de vida, a fim de que experimentemos a tua boa, agradável e perfeita vontade. Que possamos viver para a tua glória, Senhor, em tudo o que fizermos, dependendo do Senhor em todo o tempo e sendo gratos por tudo o que o Senhor é, não só pelo que o Senhor faz, não só pelo que o Senhor já fez, não só pelo que o Senhor fará, mas por quem o Senhor é. E que seja assim na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.